Ka-Ahumanu foi rainha consorte e depois rainha regente do Reino do Havaí, exercendo grande influência e autoridade. Como esposa favorita do rei Kamehameha I, ela não era apenas sua confidente mais próxima, mas também sua parceira política mais poderosa. Sua influência perdurou muito além do reinado dele, pois ela continuou a governar ao lado dos dois primeiros sucessores dele, atuando como co-governante do país e moldando o futuro do Reino do Havaí, sendo um pilar do governo do marido. Ka-Ahumanu também foi mãe adotiva do rei Kamehameha, segundo uma relação que lhe garantiu a posição de regente. Nessa função, ela compartilhava o poder executivo com o rei, guiando o reino por um período transformador de sua história. No ano de 1820, ela permitiu a chegada dos primeiros missionários cristãos às ilhas. Em 5 anos, ela própria abraçou o cristianismo, adotando o nome inglês Elizabeth, um gesto simbólico que inspirou muitos havaianos a seguirem seu exemplo e serem batizados na fé. Ka-Ahumanu também teve papel essencial na diplomacia estrangeira. No ano de 1826, ela ajudou a negociar o primeiro tratado entre o Reino do Havaí e os Estados Unidos, durante a presidência de John Quincy Adams, um evento que marcou o início das relações internacionais formais para o jovem reino. Esta é a história dela. Ka-Ahumanu nasceu em 17 de março do ano de 1768, em uma caverna na ilha de Maui, um nascimento considerado sagrado e simbólico na tradição havaiana. Ela vinha de uma linhagem nobre, seu pai era um poderoso alto-chefe e uma figura-chave para garantir a ascensão de Kamehameha, primeiro ao poder, enquanto sua mãe era filha de um antigo rei de Maui, ligando Ka-Ahumanu por sangue a muitas das linhas reais da ilha. Reconhecendo sua herança nobre e potencial político, seu pai arranjou seu casamento com Kamehameha quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Embora Kamehameha viesse a ter muitas esposas, Ka-Ahumanu logo se tornou sua favorita e uma de suas conselheiras mais confiáveis. Durante as campanhas militares de Kamehameha para unificar as ilhas havaianas, Ka-Ahumanu permaneceu firmemente ao seu lado, oferecendo conselhos e apoio inabalável. Sua influência foi profunda não apenas como companheira, mas também como uma voz de incentivo e percepção política durante toda a ascensão de seu marido ao trono. Apesar de sua posição privilegiada na vida de Kamehameha, Ka-Ahumanu não era sua esposa de mais alta posição. Essa distinção pertencia a Keopuolani, cuja linhagem real era considerada a mais sagrada. Após o rei Kamehameha, o Grande, ter conseguido unificar as ilhas havaianas e eventualmente falecer, Ka-Ahumanu fez um anúncio ousado e histórico. O falecido rei desejava que ela compartilhasse o governo no Reino do Havaí, ao lado de seu filho de 22 anos, Kamehameha II. Kamehameha teve muitas esposas. O número exato permanece incerto, pois os registros históricos com os nomes delas foram posteriormente perdidos ou destruídos. Algumas fontes listam 21 esposas, outras contam 26 e algumas até 30. Acredita-se que ele tenha tido aproximadamente 35 filhos, mas, apesar de seus muitos descendentes, apenas os filhos nascidos de sua esposa de mais alta posição podiam herdar o trono. Disse que sua esposa, de mais alta posição, apoiou os esforços de Ka-Ahumanu para abolir o sistema tradicional Kapu, acreditando que essa era a maneira mais eficiente de garantir o futuro governo de seus filhos e netos. Ao desmantelar o Kapu, Ka-Ahumanu centralizou efetivamente o poder político dentro da linhagem real, enfraquecendo a influência dos chefes menores e garantindo uma monarquia mais unificada. O sistema Kapu era um código de conduta antigo e profundamente enraizado na sociedade havaiana, uma rede intrincada de leis, tabus e mandatos religiosos que governavam todos os aspectos da vida, incluindo papéis de gênero, política e práticas espirituais. Violar um Kapu era considerado uma ofensa grave
frequentemente punida com a morte. Acreditava-se que essas regras protegiam a energia espiritual ou humana dos indivíduos e dos lugares. Quebrar um capu não era apenas uma transgressão social ou política, mas um roubo de poder sagrado. Ao abolir esse sistema, Kahu Manu iniciou uma transformação dramática na sociedade havaiana, que afastou as ilhas de suas antigas estruturas religiosas e as direcionou para uma nova ordem política, baseada em uma monarquia centralizada e, eventualmente, no cristianismo. Kahu Manu foi uma visionária muito à frente de seu tempo, defendendo corajosamente os direitos das mulheres havaianas nativas por meio de seus esforços, o que também serviu para fortalecer sua própria posição de poder. Em um ato ousado de desafio, ela conspirou com a rainha Keopuolani, mãe de Kamehameha II, para jantar publicamente na mesma mesa com um jovem rei, um ato estritamente proibido pelo sistema tradicional Kapu. A política de Kahu Manu ia além do simbolismo. Ela conseguiu persuadir o sumo sacerdote do reino a apoiar sua causa, alinhando a autoridade espiritual com sua visão revolucionária. Quando Kamehameha II se recusou a punir sua mãe por violar o Kapu, especialmente ao se recusar a executá-la como a tradição exigia. Isso marcou uma ruptura decisiva com séculos de lei sagrada. Essa ousada afronta sinalizou efetivamente o fim do apoio da monarquia ao sistema Kapu. Após esse ato sem precedentes, o antigo Código de Conduta foi oficialmente abolido para sempre, transformando a sociedade havaiana e inaugurando uma nova era de governança, papéis de gênero e identidade espiritual. A ilha de Kauai permaneceu não conquistada por Kamehameha, primeiro tendo resistido com sucesso à invasão militar por anos. No entanto, no final, diante das forças navais esmagadoras de Kamehameha, uma resolução pacífica foi alcançada. No ano de 1810, o rei da ilha concordou com uma rendição sem derramamento de sangue, tornando-se vassalo sob o domínio de Kamehameha e unindo formalmente as ilhas havaianas sob um único reino pela primeira vez. Após a morte de Kamehameha, primeiro surgiram temores de que Kauai pudesse se rebelar e se separar. Para evitar isso e preservar a frágil união, Kamehameha II e Kahu Manu tomaram uma atitude decisiva. Em 9 de outubro do ano de 1821, eles mandaram prender e sequestrar o rei da ilha, e Kahu Manu se casou com ele, supostamente contra a vontade do rei, em uma jogada estratégica para solidificar a unidade política e evitar agitações. Em abril do ano de 1824, Kahu Manu declarou publicamente sua conversão ao cristianismo protestante, tornando-se uma das primeiras da alta classe havaiana a abraçar essa nova fé. Ela incentivou seu povo a seguir seu exemplo. Nesse mesmo ano, ela introduziu o primeiro sistema codificado de leis do Havaí, inspirado nos princípios cristãos e fundamentado na estrutura moral dos 10 mandamentos. Kahu Manu foi formalmente batizada em 5 de dezembro do ano de 1825, marcando uma mudança profunda tanto em suas crenças pessoais quanto na direção espiritual do reino havaiano. No ano de 1832, ela viajou para Maui, onde participou de cultos religiosos conduzidos pelo missionário Jonathan Smith Green, reafirmando ainda mais seu compromisso com a fé cristã. Como regente do Havaí após a morte de seu marido, o rei Kamehameha I Kahu Manu usou sua autoridade para implementar políticas cristãs em todas as ilhas. Entre essas medidas estava a polêmica proibição da tradicional dança havaiana hula no ano de 1830, pois ela considerava isso incompatível com a modéstia cristã. Após sua morte, no ano de 1832, o rei Kamehameha III desafiou silenciosamente a proibição. No entanto,
Foi apenas durante o reinado do rei Kalakua, no ano de 1886, que o hula voltou a ser celebrado publicamente, simbolizando o ressurgimento cultural e a força duradoura da identidade havaiana. No ano de 1826, Kaahumanu e o rei Kamehameha III negociaram com sucesso o primeiro tratado formal entre o Reino do Havaí e os Estados Unidos, durante a presidência de John Quincy Adams. O acordo tratava das dívidas pendentes dos havaianos nativos com comerciantes americanos, dívidas pelas quais o governo havaiano assumiu a responsabilidade. Pagando com $150 mil em valiosa madeira de sândalo, essa atitude ousada garantiu a Kaahumanu o apoio de muitos chefes de alto escalão que estavam endividados com os comerciantes estrangeiros. Além de resolver as obrigações financeiras, o tratado também estabeleceu termos de livre comércio. Concedeu aos cidadãos americanos o direito de entrar e fazer negócios em todos os portos havaianos, além de garantir que pudessem levar disputas legais aos tribunais havaianos e receber proteção sob a lei havaiana, um passo significativo na formalização das relações internacionais. No ano de 1827, após uma viagem pelas ilhas de Barlavento, Kaahumanu começou a ter a saúde debilitada. Durante sua doença, os missionários lhe presentearam com um presente especial: a primeira edição impressa do Novo Testamento em língua havaiana, encadernada em couro vermelho, que também tinha uma gravação do nome dela em letras douradas. O livro se tornou seu companheiro constante em seus últimos dias. Ela faleceu em 5 de junho do ano de 1832, após uma longa doença que se acreditava ser de origem intestinal. Sua morte marcou o fim de um capítulo transformador na história do Havaí, moldado pela diplomacia, mudanças religiosas e seu duradouro legado político. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Até a próxima semana com mais um Perfis Históricos.